Boa tarde, espectadores da Taba TV. Estamos dando início ao terceiro módulo do programa Idade e Vida. Queria lembrar vocês de se inscreverem na Taba TV, porque a partir dessa inscrição vocês começam a receber os links, os avisos dos novos módulos, ok? Acho que é importante, além de vocês terem acesso lá a muitos outros programas que estão acontecendo agora também, ok? Bom, então hoje a gente vai começar a falar mais do cuidado específico com o idoso, no início do processo de demência. Mas eu queria começar respondendo uma pergunta que uma cuidadora me fez essa semana. Ela perguntou: Ana, por que que tem algumas famílias que demoram tanto para aceitar a gravidade da doença, né? Para aceitar a profundidade do diagnóstico, né? E eu acho que essa pergunta é muito importante e ela vai desembocar naquilo que eu quero falar sobre o cuidado com o idoso hoje. Vamos lá. Eu acho que um dos motivos mais comuns, e eu diria até que é um motivo que ronda todas as famílias e está lá no fundo da angústia da maioria das famílias que tem que lidar com o diagnóstico de demência do seu idoso, que é exatamente essa dificuldade de entrar em contato com a desorientação. É muito difícil você sustentar o olhar do seu pai ou da sua mãe, esse olhar desorientado. É doloroso, porque você tem a referência do seu contato anterior com ele, né? E de repente você, ao olhar para ele, ao receber o olhar dele, você percebe ali logo que alguma coisa muito diferente está acontecendo. Em geral, o olhar do idoso com demência, ele começa a perder, às vezes, um pouco o brilho ou o foco. É um olhar, muitas vezes, vazado, né? Um olhar que parece que te atravessa, que não está exatamente ali com você. E muitas vezes não está mesmo, né? Muitas vezes esse olhar evidencia que o idoso já está numa dimensão diferente. E isso é muito difícil. Por quê? Porque o idoso está ali, o idoso com demência, ele está fisicamente ali. E ele ainda está falando, se mexendo, se relacionando, só que ele mudou a forma, né, de fazer isso. E isso é que é difícil, às vezes, para a família, né? Aceitar que ele fale, mas que ele não tenha conexão, que às vezes ele está vendo coisas que não estão acontecendo, ele tá, ou então está totalmente remetido ao passado, né? Começa a falar só do passado, se refere à casa onde ele está agora como a casa da infância, procura parentes que já morreram pela casa. Essas situações são todas extremamente dolorosas, e demora um pouco para a família aceitar isso, a lidar com essa diferença, né? Eu sempre digo, se a família tiver vários integrantes, que os integrantes conversem sobre isso, né? Que os diferentes irmãos falem sobre isso, que um divida com o outro, né? Essa angústia que essa desorientação está trazendo. Muitas vezes, esse idoso era, até bem pouco tempo atrás, um provedor emocional, vamos dizer assim. Às vezes é um idoso que tem 80 anos, mas até pouquíssimo tempo atrás a família ainda se organizava em torno dele, porque ele era lúcido, ele era um cara com muita experiência, então ele ainda orientava o filho, ainda dava conselho para os netos, era centrado, forte. Então, é muito difícil para a família aceitar que agora ele não ocupe mais esse lugar. Há uma tendência a negar um pouquinho, né, o diagnóstico da demência, porque não, que isso? Hoje ele está melhor, isso vai passar, né? Isso é comum, isso é muito comum. Às vezes também quando o provedor quando o idoso ainda era, até pouco tempo, uma parte integrante da equipe familiar para o dia a dia, para lidar com o dia a dia. Por exemplo, né, uma filha que até pouco tempo estava contando com a mãe
para cuidar dos filhos dela, ou seja, dos netos, para que ela pudesse trabalhar. Então, a mãe, a avó, fica com os netos diariamente para a mãe sair para o trabalho. A filha recebeu esse diagnóstico. Eu já vi uma situação onde a filha ficou mais um tempo ainda usando a mãe, né? Trabalhando com a mãe como cuidadora dos filhos, e um dia chegou em casa e a mãe tinha esquecido de dar todas as doses de antibiótico para o neto. E a reação da filha, a princípio, foi típica de uma reação de negação do diagnóstico. Ela ficou danada da vida, disse que a mãe estava sendo negligente, né? E foi o primeiro contato mais profundo que ela teve com as limitações que a demência da mãe já estava trazendo. Então, difícil lidar com a situação, porque aceitar o diagnóstico também é aceitar que tem que mudar toda uma estrutura de vida, que vai ter que arrumar outra forma, outra pessoa, outra estrutura, ou creche, ou sei lá o quê, para deixar os filhos e poder trabalhar. Então, assim, não é fácil lidar com nenhuma dessas situações, né? A família, aos poucos, vai percebendo e vai se orientando. E tem um outro aspecto que dificulta também, que é essa oscilação da demência se instalando, vamos dizer assim. Tem muitos idosos onde a demência vai se instalando dia após dia, aos pouquinhos. Então, o que acontece? Um dia o idoso está bem, outro dia ele não está, outro dia ele já está bem de novo. Então, ele oscila no início, ele oscila bastante. E essa oscilação também faz com que a família oscile, né? Tem o dia que a família fica cheia de esperança porque o idoso acordou ótimo, lúcido. Mas, às vezes, no final desse dia mesmo, ele tem uma crise de confusão muito forte. Então, a família também oscila muito entre a esperança e a desesperança. Então, é esse o quadro que a gente tem que imaginar que vai encontrar nas famílias. É muito comum isso, né? E as famílias têm que aceitar essa oscilação de humor também, se compreender e se acolherem, né? Que os membros da família precisam começar a perceber que eles têm que formar uma equipe forte, uma equipe que conversa, né? Que se estrutura conversando. Bom, eu falei tudo isso porque eu acho que quando a gente começa a falar do cuidado com o idoso com demência, tem uma questão que eu acho fundamental para a gente estabelecer logo no início, que é o seguinte: o cuidado com o idoso com demência fica muito mais fácil se ele for um cuidado em rede. E eu vou explicar bem o que é esse cuidado em rede. Eu acho que a gente precisa formar duas redes importantes. A primeira, a rede afetiva, né, onde participam todos os familiares e amigos que vão ajudar no cuidado, e a segunda rede, que é a rede composta pela equipe de profissionais de saúde que vai cuidar desse idoso. Então, a primeira rede, né? A primeira rede pode ser formada por irmãos, primos, familiares ou amigos, que às vezes são verdadeiros irmãos também, né? Enfim, todos aqueles que estão se propondo a participar praticamente do cuidado, né? Essa família precisa, no momento em que perceber, né, que aceitar o diagnóstico e perceber a complexidade dele, essa família precisa sentar e poder conversar. E hoje em dia a gente faz isso pelo Zoom, né? Ninguém precisa sair de casa para se reunir. Então, é marcar uma hora, sentar e começar uma conversa que vai continuar ao longo de todo o processo de cuidado. O que eu considero fundamental nessa primeira conversa? Que cada um consiga avaliar como e quando é que vai poder ajudar. Eu acho que um critério que ajuda de início na distribuição das tarefas dentro dessa família é o critério da facilidade, porque
vamos pensar assim, se um filho tem carro, de repente ele pode dizer, olha, eu tenho mais facilidade de me locomover, eu vou ter muito mais facilidade de pegar o pai e levar em todas as consultas médicas e buscar. Então, de repente, esse vai ser o trabalho desse filho. Aí tem um outro que diz, eu moro praticamente do lado dele, ou muito pertinho dele, então eu posso passar lá todos os dias, depois do trabalho, para dar uma olhada como é que estão as coisas. Em geral, esse filho vai ser aquele que também vai ter um contato mais profundo com as cuidadoras, né? Porque ele vai estar lá todo dia dando uma olhada. Um outro filho pode dizer, eu fico por conta da medicação, eu controlo quantos remédios precisa comprar, se estão acabando, se não, eu levo lá, eu posso me responsabilizar por marcar todas as consultas e conversar com os médicos e ser o porta-voz dos médicos dentro da família, enfim. Cada filho, cada integrante dessa rede afetiva pode começar pensando o que é mais fácil para ele fazer, né? Porque às vezes isso já facilita enormemente a distribuição. As pessoas começam através da facilidade, se não tiver sobrecarregando nenhum dos integrantes, pode fluir assim por muito tempo, né? E todos ficam sabendo o que é tarefa de cada um, todos podem, né, conversar e ir ajeitando a sincronicidade dessas tarefas, né? Eu acho que isso é fundamental. Isso traz muito uma sensação de sustentação, né? De não estar só diante de uma tarefa tão difícil. Para o idoso, isso muitas vezes é gostoso também, porque ele começa a ter contato mais frequente com todos os filhos, coisa que ele não tinha antes, né? Então, tem coisas boas que também começam a acontecer. E isso, muitas vezes, pode aproximar ou reaproximar irmãos e amigos, né? Em torno desse cuidado. Claro que você pode dizer assim, mas tem aquele que é filho único. Já acompanhei situações assim, e realmente, às vezes esse filho único, se não conta com outros familiares, primos, né, ou com amigos, o filho único, em geral, está numa situação bem complexa, né, porque, com certeza, de início, ele vai sentir uma sobrecarga, né, para administrar tudo isso. Mas o que ele pode fazer, se ele tiver condições financeiras também, é de montar uma rede afetiva com cuidadoras, né? Eu já vi, por exemplo, filho único que tem com as cuidadoras uma distribuição de tarefas tal qual eu descrevi na família, né? Então, cuidadoras que não só distribuem tarefas, se responsabilizam, uma faz uma coisa, a outra faz outra, mas como também conversam e trocam experiências com esse filho, né? Muitas cuidadoras experientes conseguem dar esse suporte afetivo brilhantemente, né? Então, é uma questão daí desse filho único também ter o cuidado de escolher pessoas que afinem com ele, que ele também se sinta à vontade, né? Que ele também consiga criar algum tipo de intimidade. Então, tá, essa é a importância da rede afetiva. A rede de profissionais de saúde que vai cuidar também é fundamental, né? São vários profissionais de saúde que podem ter que entrar nessa rede. De cara, um geriatra, né? Que é o mesmo que um clínico geral de antigamente, um médico de família, que vai estar acompanhando o idoso como um todo, né, acompanhando tanto os sintomas da demência como qualquer outro sintoma de envelhecimento e procurando integrar essa saúde, equilibrar essa saúde do idoso, né? Em geral, um neurologista, que é aquele que vai estar mais focado no desenvolvimento da demência, dando medicações específicas para isso, né, para dar um suporte para o desenvolvimento, né, para o desenrolar da demência. Muitas vezes, um fisioterapeuta, né, responsável por manter a estimulação física do idoso, ou simplesmente fortalecer marcha, né, permitir que ele continue, por exemplo, fazer exercícios para que ele continue conseguindo levar o talher à boca, andar dentro de casa, às vezes ainda tomar um banho sozinho por um tempo. Então, são exercícios voltados para o dia a dia do idoso que o fisioterapeuta
né, especializado em idosos com demência, também é fundamental. Às vezes, uma boa nutricionista que acompanhe, né, o que é necessário para o idoso comer agora e forneça um cardápio bom para facilitar essa questão para a família, às vezes um psicólogo, uma psicóloga, um psiquiatra, às vezes um terapeuta ocupacional, né, uma fonoaudióloga. Então, são vários profissionais que podem ter que começar a entrar nessa rede de cuidado. E eu acho que aí tem duas questões que eu acho que são importantes para a família ficar atenta, né? Uma delas é ficar atenta na escolha dessa equipe, certo? Esses profissionais precisam ser profissionais acessíveis. Tem que ser profissionais que tenham paciência, né, e disponibilidade para conversar com a família bastante, para acolher e aceitar todas as dúvidas que a família tiver. Tem que ter disponibilidade para ser contactado durante a semana, muitas vezes até à noite, às vezes no início a família fica muito angustiada ou muito ansiosa, então tem que ser profissionais com essa disponibilidade, né, de acesso, para que a família precisa se sentir íntima desses profissionais, à vontade, né, para ter suas dúvidas sanadas e ficar tranquila o máximo possível diante da situação, certo? Outro critério que está ligado ao primeiro, essa rede de profissionais de saúde precisa ter a disponibilidade também de trocar com os outros profissionais, né? Então, é importante que o geriatra seja acessível ao neurologista, para que eles possam debater o diagnóstico juntos, montar uma estratégia de cuidado em conjunto, porque essa conversa entre os profissionais também acalma muito a família, né? A família sente que tem uma rede realmente que está cuidando e que todos estão tentando falar a mesma língua. Isso é fundamental. Por exemplo, às vezes, um bom diálogo entre a nutricionista e a fonoaudióloga, que está cuidando, às vezes, dos problemas de deglutição do idoso, então elas poderem sentar, pensar num cardápio onde a nutricionista considere as informações que a fonoaudióloga está dando. Olha, ele não vai conseguir comer essas coisas com esses pedaços grandes, pensa aí num cardápio que ele possa comer esse alimento, mas de uma forma pastosa. Enfim, o diálogo entre os profissionais constrói, sem dúvida, um cuidado singular, um cuidado individualizado para aquele idoso, né? Isso é muito importante, e isso é realmente construir suporte, né? Suporte afetivo, suporte emocional para essa família. E quem sai ganhando com tudo isso é o idoso, sem sombra de dúvida, ok? Então, por hoje a gente fica por aqui. Estou terminando esse terceiro módulo, e no quarto módulo a gente começa exatamente com o dia a dia, com as pequenas dicas que eu posso dar para aqueles problemas comuns que acontecem todo dia na primeira fase da demência. Aguardo vocês, então, no quarto módulo. Um abraço, queridos.